De volta já com o consultório médico, com o médico Valério Vasconcelos, ele que é cardiologista e pesquisador da Universidade Federal da Paraíba, vai falar com a gente sobre pressão alta na infância. É recorrente o número de crianças com pressão alta, doutor? Bom dia, Jaceline. Veja bem, nós temos a Organização Mundial de Saúde, ela estima que nós temos em torno de 17% das nossas crianças hipertensas. E é muito comum isso. Tem sido alarmante, inclusive, o crescimento de crianças não só hipertensas, como também obesas. Doutor Valério, já tem pergunta para o senhor, a Ana de Mangabeira. Quer saber como identificar a pressão alta na criança? Então, Ana, a única forma que tem de identificar a pressão alta na criança é medindo a pressão. E inclusive, é recomendável que toda criança, a partir dos 3 anos, tenha sua pressão medida pelo menos uma vez por ano. E antes de 3 anos, se ela tiver algum tipo de problema de saúde, como, por exemplo, uma criança diabética, uma criança que tenha problema renal, uma criança que tenha infecções urinárias repetidas ou algum problema nefrourológico, que tenha algum tipo de doença endócrina ou até mesmo doença neurológica. Então, abaixo dos 3 anos, elas devem ter sua pressão aferida. A gente sabe que muitas vezes a pressão alta, ela é um mal bem silencioso, mas tem alguns sinais que a mãe pode identificar na criança, por exemplo? Exatamente. A hipertensão arterial ou pressão alta, ela é conhecida como assassina silenciosa porque ela não dá sintoma na grande maioria dos casos. Mas em alguns casos, por exemplo, pode-se suspeitar quando a criança ronca, pensando em apneia do sono, por exemplo, quando a criança é muito irritada, quando a criança está relatando dor no peito, sensação de palpitação no coração, batedeira no peito. Então, são alguns sintomas que podem chamar a atenção. Mas eu lembro que nem sempre ela vai ter sintoma. Então, é importante que seja feita a medição da pressão arterial. Um dado interessante é que 8 vezes o obeso, a criança obesa, ela aumenta 8 vezes a chance dela ser hipertensa. Nós temos aí uma epidemia de crianças obesas. Se você tem uma ideia, um dos levantamentos que foi feito, na América Latina nós temos em torno de 3,9 milhões de crianças obesas. E isso aumenta a chance dela ser hipertensa e, inclusive, de ter um tempo de vida menor. Ela diminui o tempo de vida. Até o pessoal usa muito uma frase dizendo o seguinte, que essa criança, ela vai viver menos do que os pais. Ela tem chance de viver menos do que os pais, porque justamente aumenta a chance dela ser hipertensa e de ter outros problemas decorrentes da obesidade. 988665887 é o zap da JAS. Você pode fazer sua pergunta que o doutor Valério vai responder. A alimentação influencia muito também nessa questão de pressão alta. Qual é a prevenção que a mãe pode fazer, por exemplo, na mistura dos alimentos? Sem dúvida. Uma das coisas que se recomenda é que a criança ela procure ter alimentos, uma alimentação mais equilibrada e balanceada. Então, alguns tipos de alimentos são importantes. O consumo de frutas e legumes, isso é muito importante. Hoje a gente sabe que, por exemplo, esses alimentos, alguns alimentos industrializados, eles são ricos em sal, em sódio, e isso aumenta a chance dela ser hipertensa, né? Inclusive bolacha doce, tem bolacha doce que é salgada, tem muito sal. Então, a questão do sal tem aumentado a chance. A partir do momento que se consome alimentos, como, por exemplo, abacate, que é rico em potássio, laranja, que é rica em potássio, por exemplo, o potássio, ela tem uma relação inversa com a pressão. Então, quanto maior a quantidade de potássio ingerido na dieta, menor será a pressão arterial. Então, é importante incentivar menor quantidade de gordura, diminuir a quantidade de refrigerantes, doces, bolachas e procurar comer aquele alimento mais preparado em casa. Vamos dar 3 alimentos aí com potássio que sejam de menor poder, de menor custo financeiro que as mães podem comprar. Rico laranja. Em potássio, laranja, o abacate, tomate, melão, eles são ricos em potássio. Eita, muito bom. Olha, tem mãe que está muito preocupada com a pandemia porque algumas crianças não saem de casa. Pelo fato de comorbidades também, elas evitam que saiam de casa. Exatamente. O exercício físico é muito bom, mas Inclusive, caso... é uma das recomendações, porque antes de iniciar o tratamento medicamentoso, quando se faz primeiro o diagnóstico da hipertensão arterial na criança, você primeiro tem que tentar mudar o estilo de vida, né? Mudar o hábito daquela criança. Então, uma criança que fica muito tempo sentada vendo computador, por exemplo, ou vendo joguinho. Então, essa criança ela tem que ser incentivada, estimulada a se movimentar mais, a fazer algum tipo de exercício. Claro que com segurança, mas
para que, além do exercício, junto com a alimentação, ela tenha a chance de não ser um hipertenso adulto. Porque quanto mais precocemente essa criança é detectada com pressão alta, maior a chance dessa pressão alta causar danos nos órgãos, como, por exemplo, nos vasos sanguíneos. Ela aumenta a espessura dos vasos interna, chamada endotélio, e com isso aumenta a chance de começar a depositar gordura. As placas de gordura, os ateromas, eles começam quando essa pressão ela danifica esse vaso. No próprio coração, esse coração ele passa a ficar mais espesso, mais musculoso, chamado hipertrófico, e com isso ele tem chance de, mais na frente, ter um problema no coração, como insuficiência cardíaca, o coração ficar crescido. E nos rins, por exemplo, ela tem chance de ter problema renal, ter um déficit da função desse rim, esse rim começar a diminuir sua função e no futuro poder ser um renal crônico. E no cérebro, alteração cognitiva e o acidente vascular cerebral. Tem uma mãe dizendo: oi, Jaceline, tem uma filha que às vezes ela fica tonta e o pé muito gelado e vomitando. Isso é um sintoma de pressão alta? É importante que seja aferida a pressão para ver. Poderia ser, quer dizer, a tontura, dor de cabeça, sangramento pelo nariz, batedeira no pé. Uma coisa que é importante se chamar a atenção, a questão da ansiedade na criança. Isso agora, aumenta a chance também. No pé mesmo. Então, é a criança que tem um problema no pé, batedeira no pé, então as mãos frias. Então, tentar ver se não existe também o componente de ansiedade. Mas é importante a aferição. A única forma de diagnosticar a pressão alta é medindo a pressão. Anne, qual a pergunta que você falou, que ligou agora uma pessoa para fazer essa pergunta? Você pode repetir? É a Lourdes, de Cabo Branco. A filha dela tem preferência por alimentos, biscoitos, não gosta muito de feijão, arroz e macarrão. Qual é a alimentação alternativa que ela pode inserir aí na alimentação dessa criança? A gente sempre diz, desembrulhe menos e descasque mais. Então, procurar tentar implementar um tipo de alimentação, porque muitas vezes o que é que acontece? Alguns alimentos processados, alimentos industrializados, eles são enganosos, porque eles são saborosos, mas eles não têm os nutrientes necessários para se ter uma boa saúde. Então, muitas vezes, ele acostuma o paladar, do mesmo jeito que se acostuma o paladar com esse tipo de alimento, pode se acostumar também com outro alimento. Uma coisa que a gente sempre diz, veja a sua geladeira, o que você tem na geladeira é o que você vai consumir. Então, se você tem produtos que são gorduras, açúcar, porque na verdade é a gordura, o açúcar e o sal, que são coisas que podem levar a não só pressão alta, como obesidade, diabetes, problema de colesterol elevado e outros problemas. Então é importante que tente se colocar uma dieta e se estimule a criança para que ela possa ter um hábito saudável. A gente costuma falar que criança é mais gordinha, né? Tem pressão alta, mas uma criança com um peso baixo também pode ter pressão alta? Também doutor? Pode ter. Então, a questão do peso, quer dizer, o obeso, a criança obesa, ela aumenta a chance de 8 vezes mais dela ser hipertensa. Mas a criança magrinha também pode ser hipertensa. Então, muitas vezes, você não desconfia. Então, isso pode passar despercebido. Então, o fato dela ser magrinha, dela não ter nenhum sintoma, muitas vezes você acha que ela não é hipertensa. Principalmente se ela for filha de pais hipertensos. Então, uma das coisas que se o pai for hipertenso, ele tem que tentar ver e aquela criança levar ao médico para que seja feita a medição da pressão arterial. Para finalizar, qual o conselho que o senhor, como médico, como cardiologista, dá às pessoas que estão assistindo agora no tratamento para as crianças, para evitar também a chegar nesse ponto de uma criança ter pressão alta? Porque não é normal, né? Exatamente. É importante o seguinte, principalmente se os pais têm fator de risco, se os pais são hipertensos, né? Então tentar ver a questão da alimentação em casa. Então o pai é o espelho para o filho, né? Então se os pais procuram ter uma alimentação saudável, há uma chance da criança também ter uma alimentação saudável. Procurar ter menos tempo de jogos, menos tempos de internet, que muitas vezes ficam na frente. Quer dizer, eu sou de uma geração que a gente brincava na rua, corria na rua, brincava de pega, né? Rolava pneu na rua, então tinha uns carrinhos de lata, a gente brincava, corria muito, então nós éramos crianças muito ativas. Então, pra você ter uma ideia, Jaceline, em 1975 apenas 1% das crianças eram hipertensas e obesas. Hoje
Hoje nós temos 17%, então aumentou muito. E a tendência é aumentar mais. E a tendência é aumentar mais, existe uma projeção para um aumento muito maior em 2025. E isso aumenta a chance da criança que tem pressão alta, ela tem um problema no coração, que nem sempre a criança que tem pressão alta vai ter problema no coração. Mas a pressão alta não tratada, ela vai ter chance de ter um dano no coração e ela tem uma doença cardiovascular. E no futuro ser um adulto que vai ter uma ponte de safena, vai ter feito uma angioplastia, ou vai ter o coração crescido, ou estará em uma máquina fazendo diálise, ou outros problemas, como por exemplo cegueira, por conta de acometimento na retina. Enfim, a recomendação é essa, é que procure se alimentar de forma equilibrada, balanceada, procure se exercitar, escolher um tipo de atividade que a criança goste, jogar futebol, natação, por exemplo, caminhada, alguma coisa para que ela seja ativa e consumir alimentos ricos em potássio, como a gente falou, e diminuir a ingesta de sódio, diminuir o sal. Obrigada, doutor.